Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, segundão, a mais um encontro de Sociologia comigo, professor Josimar Gripa. E antes de iniciarmos essa aula, quero lembrar que todo o conteúdo está sendo gravado e que é protegido por direitos autorais, além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Por isso, sua reprodução, mesmo que parcial, ou sua comercialização é proibida e passível de medidas judiciais. Então, bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro de sociologia. E hoje, né, vamos tratar de um tema muito importante, não apenas, né, para o cumprimento de crédito ou cumprimento de avaliações curriculares, mas principalmente, galera, para compreendermos como que, né, algumas análises sociais elas são elaboradas a partir da sociologia. Então hoje nós vamos falar de um pensador, né, de um sociólogo chamado Émile Durkheim. Beleza? Já ouviram falar em Émile Durkheim? Seja nas aulas anteriores ou em alguma outra matéria? Gustavo não, Diana não. Ok. Julinha sim. Muito bem, Ju. Lembra, né? Luísa sim. Maria sim. Jennifer sim. Não, Jennifer não. Murilo sim. Ok. Meus amores, Durkheim, como né, nós já ouvimos, Durkheim é um sociólogo, é um antropólogo, é um cientista político, tá? Ele é um pensador francês, beleza? Ele é do século XIX, então ele nos ajuda a pensar aí, olha, em contextos bastante contemporâneos, beleza? E alguns pontos nos chamam a atenção no pensamento de Durkheim, tá? Eu acredito que o estudo dirigido, né, que vocês fizeram, ai meu Deus, para aqueles que fizeram, é, vai ajudar bastante, tá? Porque você teve contato com a matéria para pensar aí, né, algumas questões básicas desse conteúdo que nós vamos estudar hoje. Por isso que o nome, né, se chama estudo dirigido. Direcionei, né, esse estudo para que você tenha condições de pensar e dialogar, né, nesse encontro de hoje. Durkheim ele é chamado de o pensador dos fatos sociais. Veja bem, hein? Ele é o pensador que reflete ou que analisa os fatos sociais. E aí, né, a gente passa a pensar o seguinte: bom, o que seria fato social? Primeiro ponto que nos vem à mente seria essa pergunta: o que é um fato social? O que você me diria? Liga o microfone ou se quiser, né, apresentar aí no chat, beleza. O que seria um fato social? E aí? Sim, a partir do que você, né, estudou, viu no estudo dirigido, o que seria, né, essa ideia de fato social para Durkheim? Essa é uma das questões que está lá no estudo dirigido. Apostila, página 5, tá? Gustavo, um certo padrãozinho imposto pela sociedade. Show, 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 show. Então, galera, observa o seguinte, hein? Segundo Durkheim, o fato social ele acontece, é aquilo que acontece que mantém uma certa padronização comportamental, beleza? Então, o fato social ele vai ser visto nessa perspectiva, tá? De como se nós pudéssemos também pensar a partir daquela ideia de causa e efeito, só para ficar mais tranquilo para vocês entenderem, tá? Aquela ideia de causa e efeito. O que seria essa ideia de causa e efeito? Existe um comportamento, esse comportamento ele é praticado, ele será praticado em grupo, e a partir dessa grupalidade ele começa a ser um certo exemplo para as demais pessoas individuais. Tá? Normas culturais também.
Na verdade, a noção de cultura ela será embasada a partir dessa noção de fato social, tá, Diana? Ah, eu falei o nome. Tá bom? Vai ser. Eu sempre esqueço de ler lá, olha, no privado. Mas é isso mesmo, tá? Mas o fato, a norma, né, a ideia de cultura, ela será embasada, será fundamentada nesta ideia de fato social, tá bom? Então, o fato social ele acontece e a cultura é o que vai se manter, tá beleza? É o que vai manter como um certo rigor, vamos assim dizer, é, para a coletividade, tá? E aí, gente, tem um fato interessante em Durkheim. Primeiro, ele vai valorizar muito a sociologia, tá? Essa compreensão que a sociologia nos traz sobre relações humanas que fomentam um entendimento da coletividade. Gente, não esqueça, Durkheim vai pensar o indivíduo a partir da coletividade. Não esquece isso. Anota aí, olha, coloque na porta da geladeira, coloque aí no seu mural de anotação, tá? Durkheim, ele vai voltar o seu pensamento para a coletividade, sendo que a coletividade ela será maior do que o indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo vai apresentar comportamentos individuais, obviamente, né? O indivíduo apresenta comportamento baseado, né, ou sustentado naquilo que a coletividade emprega, ok? Por isso que a gente vai entender daqui a pouquinho como se dá, né, esse fato social, né, e as três compreensões de fato social mediante aquilo que acontece, como que acontece e o principal, como que nós estamos, né, diante daquele fato, né, que acontece na coletividade. Tá? Então, o primeiro passo para a gente perceber é isso. Durkheim ele vai valorizar a coletividade, vai valorizar o todo em relação ao indivíduo. Tá beleza? Por isso que para ele a compreensão de sociedade vai ser uma ideia de sociedade que seja objetiva, ok? O que, que isso significa? É uma realidade concreta. Tranquilo até aí, gente? Ou tá complicado? Beleza, né? Ok, então, bola para frente. E aí, então, segundo ele, essa mesma sociedade objetiva, ela vai trazer para nós uma junção. Olha que interessante. Vai trazer para nós uma junção das consciências individuais. Percebe? Percebe o que para Durkheim é a sociedade? Para ele, então, a sociedade é essa coletividade formada por indivíduos. Só que é o seguinte, imagine, né? Olha o exemplo, hein, galera? Nós estamos aqui agora com quantos? Deixa eu ver aqui. Nós estamos com 40 aqui dentro agora. 40 indivíduos. Percebeu? Estamos com 40. 40 indivíduos, 40 consciências individuais. Tranquilo? Só que esse grupo de 40, né, cabeças que aqui dentro está, a gente pensa então algumas normativas para esse mesmo grupo. Percebe? 40 pessoas, nós então. Exatamente, Gustavo. O todo é mais que a soma das partes. Perfeito. O que, que isso significa? É exatamente esse exemplo que eu estou trazendo. Nós estamos aqui ó, com 40 participantes na sala. Imagina que a gente precisa tomar uma decisão. Por exemplo, a gente vai decidir aqui em grupo o que será, né, direcionado para o cumprimento de atividade, por exemplo, que é o grande, né, pedra nos nossos calçados. A gente fecha aqui dentro, olha só, em 40, hein?
nós fechamos aqui, então, com, com um conjunto de regras. Imagine que a gente escreveu aqui os 10 mandamentos do primeirão. Esses 10 mandamentos do primeirão foi pensado pelas 40 cabeças, certo? Logo, esses 10 mandamentos do primeirão será maior do que a sua vontade individual. Percebe? Entendeu qual é o sentido desse todo ser maior do que a soma das partes? Aquilo que nós decidimos enquanto grupo prevalece a minha vontade individual. Então, para ele, a sociedade é justamente isso. É justamente esse emprego de uma força, emprego de uma ação que vai para além das vontades individuais. Percebe? Ou seja, nós nos reunimos coletivamente e essa coletividade terá uma força maior do que o próprio indivíduo, do que a força individual. Tranquilo? Ficou claro, gente, com o exemplo que eu trouxe? Essa ideia da sociedade ser essa coletividade e a coletividade ter uma força maior do que o próprio indivíduo? Então não tem essa de, eu faço o que eu bem entendo. Não, existe uma coletividade, você precisa respeitar a coletividade. Para Durkheim é exatamente isso. A coletividade ela é maior, ela é mais forte que o indivíduo. Ok? E aí, gente, a partir desses 10 mandamentos do primeirão, o que acontece? Eu, Josimar, vou modular, ou, melhor dizendo, vou moldar o meu comportamento. Percebe? Vou moldar a partir de quê? Desses 10 mandamentos do primeirão. Tá ficando compreendido, gente? O que é sociedade para Durkheim? Sociedade é esse conjunto, essa coletividade mais forte que o indivíduo, tá? Essa formação que se dá a partir, dessa reunião de pessoas, só que ele não observa o indivíduo em si, mas sim, a força da coletividade sobre o corpo individual. Ok? Então, a sociedade, ela vai fazer o quê? A sociedade, olha só, gente, a sociedade, tá? A sociedade, ela vai moldar os comportamentos individuais. Tranquilo? Por exemplo, quando você começa a andar com um grupo, sei lá, com seu grupo de amigos, você molda seu comportamento nesse grupo de amigos, não é verdade? Se você não se iguala a eles, o que acontece? Se você não se iguala ao grupo. Exatamente. Ou você nem entra, né? Você é excluído. Exatamente, Leandro, exatamente. Então observa que nós então começamos a padronizar os nossos comportamentos. Percebe? Então veja, nós indivíduos reunidos coletivamente trazemos presente uma ideia coletiva, essa ideia coletiva passa a ser assumida pelo grupo e ela vai então, olha, no indivíduo vai começar a ditar comportamentos. E é o que nós vamos, é o que a gente direciona para as ideias de padronização comportamental. Tranquilo? E essa padronização comportamental, ela influencia de tal maneira que o nosso comportamento individual, ele passa também a trazer para nós indivíduos uma nova visão de mundo. Ou seja, nós começamos a conceber o mundo com outros olhares. Tranquilo? Então veja a influência da coletividade sobre o indivíduo, tá? Veja a influência da individualidade sobre o indivíduo.
Esse é o ponto principal para você, né, começar a entender o pensamento de Emily Durkheim. Tá bom? Gente, até aí, como estamos? Seja sincero, não esconda nada. Diana de boa, show de João tá ok? Beleza então, hein? Bom, deixa eu ver se tem algum pronto, ok? E aí, gente, Durkheim vai trazer pra gente, né? Ele vai elaborar essa ideia do que é a sociedade. Ó, gente, nós vamos entrar agora no coraçãozinho do pensamento de Durkheim, hein? Registra tudo. Então, Durkheim, ele vai trazer para nós, né, essa ideia de sociedade, essa ideia de que a coletividade ela é maior que o indivíduo, e então ele vai começar a direcionar o seu olhar para a ação do indivíduo na sociedade. É como se olhássemos assim: nós temos aqui 40 participantes, só que o nosso olhar agora vai se voltar para algumas cabeças em especial. Pode ser aqueles que fogem às regras, percebe? Não quero citar entrega de atividade. Tá bom? Então, olha, aí o olhar de Durkheim, ele se volta para aqueles que atuam nessa coletividade, tá? Aqueles que estão ali, olha, se comportando diante da coletividade, tendo algumas respostas, muitas vezes, né? Com atenção ao que se é pedido, né? O que se é normativizado e também burlando aquilo que é estabelecido, tá bom? Então, o principal olhar de Durkheim é para o fato social, tá? O principal olhar de Durkheim é para o fato social. E o que seria fato social diante disso tudo que eu falei? É toda maneira que nós temos de agir, ok? Só que não é simplesmente um agir individual isolado. É um agir que é comum ao conjunto da sociedade, tá? De acordo com ele, tudo que nós fazemos é a nossa identidade. De acordo com ele, tudo que fazemos é a nossa identidade ou é a nossa. De acordo com o que fazemos, né? Sem acento. De acordo com ele, tudo que fazemos e a nossa identidade sofre uma grande influência da sociedade desde criança. Perfeito, Gustavo. Desde criança. Lembra dos processos de socialização? O processo de socialização ele deixa isso muito bem claro. A instituição familiar, né, que emprega aí os primeiros princípios e valores, já trazem para a gente as normativas para uma vivência em sociedade. Tá? Já traz para a gente isso. A vivência em família já traz isso. Tá? Uma normativa, como respeitar o colega, como respeitar o próximo, respeitar os mais velhos, pede bênção, não pede bênção, paraná, 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 paraná. Percebe? E ao mesmo tempo, essa mesma família que orienta a vida social, ela também é questionada por aquele que enxerga de fora. Por algum motivo, né, da criança ser mal educada, né, ou melhor, não é mal educada é o que nós, no senso comum, afirmamos. Mas, por exemplo, uma criança que tem um comportamento ah, de enfrentar os outros, por exemplo, né, de ser pirracento, etc e tal. O que a gente logo fala? Olha só, criança mal educada. Ou seja, mal educada, não foi educada de modo adequado. Ou seja, a culpa não é da criança, mas sim daquele que educou. Percebe? E isso nós vamos compreender quando falamos dessas forças do poder de coercitivo, tá? Mas aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Tá bom, gente? Então, galera, o fato social já registra aí, hein? Toda maneira de agir, tá? Toda maneira de agir do qual a sociedade age. Sociedade, lembra o que é sociedade, tá?
o todo sobre o indivíduo, de modo que a sociedade ela age sobre nós de modo coercitivo. Coercitivo. Quando a gente fala em coerção, vem o que na cabeça de vocês? Poder coercitivo, por exemplo. O que vem na cabeça de vocês? Hã? Poder sobre os moldes da sociedade? Exato. Só que é o seguinte, existe o molde e a sociedade ela quer impor esse molde. Perfeito? Então, olha, a coerção, por exemplo, você fez uma atividade coagida, você fez uma atividade forçado, tá? Você fez uma atividade forçadamente. Eu agi de um poder coercitivo para você fazer uma determinada atividade. Tranquilo? E aí, nessa coerção, ela pode envolver vários comportamentos. Pode ser através da violência, pode ser através de uma ameaça, tá? A ameaça é a que mais aparece nas nossas relações. E é o melhor, é o medo, exatamente, o medo, você impor o medo sobre o outro e o outro vai lá e faz, né, por medo. Exatamente, isso é um poder coercitivo. Tá beleza? Então, galera, olha só. Segundo Durkheim, o fato social ele aparece, ele é visto, não que ele aparece. O fato social ele acontece, mas ele é compreendido de três modos. Não esqueça, tá? Guarda isso aí, olha, para você utilizar tudo na vida de vocês. O fato social ele é visto em três modos. Primeiro, ele é generalizante, tá? Fato social generalizante é aquele que é comum entre os indivíduos, tá? Só que é o seguinte, alguns indivíduos fazem o que a gente vai lá e observa e falamos. Olha lá, olha, também fulano fez isso também. Aí nós vamos generalizar, ok? O fato social generalizante de um comportamento nós vamos generalizar, ok? Criamos então estereótipos, tá, gente? Um exemplo desse fato social generalizante é a gente, por exemplo, trazer uma figura para uma pessoa criminosa. Nós trazermos, né, uma imagem, nós trazemos um estereótipo, e aí nós sabemos qual é esse estereótipo. Essa visão, essa ação é um poder generalizante. E aí nós dizemos que todo fulano que tem tais características, ou então, né, esse comportamento dana todo mundo. Ah, gente, não acredito não. 11h11 agora. 11h11 agora. Eu entrei no horário. E apareceu aqui agora o horário aqui de 5 minutos. Não, impossível, gente. Esse cisco, vou te contar, viu? Segundo, olha só, em generalizante, segundo fato social é o da exterioridade, tá? Exatamente, é aprendido, Luiz. É aprendido. Nós aprendemos. Por isso que, para a gente acabar, né, com o racismo, para a gente acabar com o machismo, para a gente acabar com a homofobia, o sexismo e tantos ismos, etc., etc., é necessário investirmos em educação, em leitura, investir em estudos, tá? Gente, olha só, eu vou atualizar a página ali da atividade antes que acabe aqui, tá? Vou encerrar a gravação. Não sai que eu farei a última leitura lá da atividade, tá? Um minutinho.